Questão 21. Um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, MRV, obedece função horária x igual a 30 menos 5t menos 5t quadrado. Ele deu a equação para mim, eu já vou anotar aqui do lado. Então, a posição é igual à posição inicial 30 menos 5t menos 5t quadrado. Eu vou comparar essa equação aqui com a equação justamente da posição, que é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então eu faço por comparação e eu consigo tirar alguns dados aqui da equação. O termo dependente a gente vê que é 30, ou seja, S0, a posição inicial, é 30 metros, porque está escrito aqui, analisando esse movimento com unidades do sistema internacional. Metros. O que mais que eu consigo tirar? A velocidade inicial, que é o termo que acompanha o T. Veja que aqui é menos 5, então a velocidade inicial é menos 5 metros por segundo. E também eu consigo achar a aceleração. Aqui está menos 5 multiplicando t ao quadrado. Mas perceba que aqui a aceleração é dividida por 2. Ou seja, o valor que está aqui é a metade da aceleração. Menos 5 é a metade dela. Então, multiplicando por 2, a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Agora eu já posso começar a resolver o exercício. Alternativa 01. O movimento é retrógrado e acelerado? Então vou fazer uma reta aqui para representar o movimento. Fazer uma reta, supondo que ela cresça aqui para a direita, aqui o sentido positivo. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 30 metros. Ele falou que esse ponto, a posição inicial é 30 metros, ou seja, o ponto material está aqui. A velocidade dele é menos 5 metros por segundo, ou seja, ela aponta para o sentido oposto aqui para onde está crescendo. Então ela aponta para a esquerda. Aqui eu tenho a velocidade inicial, que é menos 5 metros por segundo. Além disso, a aceleração também tem sinal negativo, ou seja, ela também aponta para a esquerda e ela tem um módulo de... Na verdade não é um módulo, né? Ela tem menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu representei com um sinal aqui, né? Então, perceba o seguinte, ele está perguntando se é retrógrado. O movimento ou ele é progressivo ou ele é retrógrado. Ele é progressivo quando o móvel está se movendo para o sentido positivo, quando a posição está aumentando. Só que veja que a velocidade dele está indo contra o sentido positivo. Ele está indo para a esquerda e não para a direita, ou seja, a posição dele vai cada vez diminuir. Então ele é movimento, sim, ele é um movimento retrógrado. Se a posição aumentasse, ele seria um movimento progressivo. E agora sobre o acelerado. O acelerado eu tenho que ver a aceleração e a velocidade. Se eles tiverem sinais contrários, vai ser um movimento retardado. Se eles tiverem sinais iguais, é um movimento acelerado. Veja que a aceleração é negativa e a velocidade inicial também é negativa. Então, nesse caso, ele é um movimento acelerado. Por quê? Porque cada vez mais o módulo da minha velocidade vai aumentar. Então, essa alternativa 01 ela é verdadeira. O movimento é sim retrógrado e também é acelerado. 02. O deslocamento do ponto material entre 0 e 5 segundos é menos 120 metros? Ele quer o deslocamento, ou seja, o ΔS. O ΔS seria o S do tempo 5 menos o S do tempo 0. Ou S0, né, que já está aqui, que é o 30 metros. Então vou ter que calcular a posição 5 para eu saber esse deslocamento. Então é só substituir o tempo aqui na minha expressão por 5. Então aqui eu substituindo o tempo por 5, eu vou ficar com S é igual a 30 menos 5 vezes 5, 25, menos 5 vezes, aqui eu vou ter que elevar ao quadrado. Então o tempo é 5 ao quadrado, 25, vezes esse 5, 125. Fazendo essa conta, 30 menos 25 dá 5 positivo, junta com menos 125 dá menos 120. Então a posição 5 é menos 120 metros. Como ele pediu o deslocamento, eu coloco aqui. Então ΔS é a posição 5, que é menos 120, menos a posição inicial, que é 30. Então o deslocamento é menos 150 metros. Esse aqui é o deslocamento. Ele falou aqui na alternativa para mim que é 120 metros, então não está errada essa alternativa, ela é falsa. 04. Sua função da velocidade é dada por v igual a menos 5 menos 10t. Se eu tenho a função da posição, eu consigo achar a velocidade, já que velocidade é igual a v0 mais a vezes t. Eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a aceleração, então é só substituir. V é igual a velocidade inicial menos 5 mais
aqui a aceleração vezes o tempo. A aceleração é menos 10, então menos 10 vezes o tempo. Fazendo só a questão da regra de sinal, nem precisaria fazer isso, podia fazer direto, menos 5 menos 10t. Essa aqui é a função da velocidade. Então, veja que é justamente o que ele colocou aqui, está verdadeira a alternativa 04. 08. A velocidade média desse ponto no intervalo de 0 a 5 vale 24 metros por segundo. Com o MRV, eu posso calcular a velocidade média como sendo deslocamento no tempo. Eu já medi o deslocamento dele de 0 a 5, que é menos 150. Então, eu vou colocar aqui menos 150 divididos pelo tempo, que foi 5 segundos. 150 divididos por 5 dá 30. Então, a velocidade média é menos 30 metros por segundo. Ele falou que é 24, então essa alternativa é falsa. O somatório aqui dessa questão é 1 mais 4, é 0,5. Então, aqui é o gabarito. É 5. Questão 22. No estudo da física, deparamos com uma infinidade de grandeza em relação às quais são feitas as funções a seguir. Sobre isso, assinale que for correto. Alternativa 01. As equações dimensionais das grandezas trabalho e momento de uma força em relação a um ponto são idênticas. Quando se fala de equação dimensional, a gente está de maneira simplificada falando das unidades de medida. Se duas coisas têm a mesma unidade de medida, elas têm a mesma equação dimensional. Então, eu posso pegar a grandeza trabalho e momento de uma força em relação a um ponto e ver se elas têm as mesmas grandezas, a mesma unidade de medida. No caso, eu vou desmembrar elas nas grandezas fundamentais e ver se tem a mesma unidade de medida. Se caso isso for verdade, elas têm a mesma equação dimensional. Então, só fazer um esquema a respeito aqui do que seria trabalho. Dar um exemplo, né? Eu tenho aqui um bloquinho que ele está sujeito a uma força F. Essa força F está inclinada em relação ao ângulo θ com a horizontal. E esse bloquinho vai se mover com uma distância até uma distância d. O trabalho realizado pela força é F vezes d vezes o cosseno desse ângulo. Cosseno porque eu quero a componente horizontal dessa força, que é que vai realizar trabalho. Então, o trabalho, a gente sabe lá do teorema do trabalho e energia, que trabalho equivale a energia e ele é medido em joule. Então, a unidade de trabalho é joule. Só que veja que eu posso escrever joule como uma coisa diferente. Eu posso escrever como sendo a unidade da força vezes a unidade da distância. A unidade da força é newton e a unidade da distância é metro. Cosseno não tem unidade, né? Então, eu posso escrever trabalho como sendo joule ou newton vezes metro. E agora a respeito do momento. Se eu tenho uma barrinha com um ponto fixo aqui e ela está sujeita a uma força F também inclinada com um ângulo θ, nesse caso o momento ele pode ser calculado como sendo força vezes distância vezes o seno desse ângulo θ. Porque agora eu quero a componente vertical aqui na minha orientação, porque é só isso aqui que vai realizar o momento, a horizontal não. Da mesma forma, seno não tem unidade, então a unidade do momento é força vezes distância. É newton vezes metro da mesma forma. Só que a gente não costuma escrever como joule, isso aqui a gente escreve trabalho com joule e aqui como newton vezes metro. Mas perceba que se eu for desmembrar, os dois dão newton vezes metro. Se eu for desmembrar mais uma vez nas grandezas fundamentais, vai dar a mesma coisa. A análise dimensional, tanto de momento, quanto de trabalho, quanto de energia, são as mesmas. Daí você pode me perguntar, mas momento é uma grandeza vetorial. Mesmo assim, elas têm a mesma unidade de medida se eu for desmembrar. Elas têm a mesma análise dimensional, mesma equação dimensional. Então, essa alternativa 01, ela está verdadeira. Pode marcar. 02. A equação dimensional da força magnética é dada por... Daí a expressão aqui. Primeira coisa, não fique perdendo tempo com isso aqui. Força magnética, ele escreveu. Muita gente ia pensar que teria que calcular daí teria que fazer a análise dimensional daquela forma, que força magnética é QBV seno do ângulo θ. Daí aqui ia aparecer Coulomb por causa da carga, não tem necessidade. Força vai ter a mesma unidade de medida, seja qual força for. Força normal, força magnética, força elétrica. Força, independente do que for, é massa vezes aceleração. A unidade de força é newton. Seja ela magnética, normal, como eu falei, do jeito que for. Então é só fazer a análise dimensional da força. Como está mostrando aqui, ela é medida em newton. Só que eu vou desmembrar nas unidades fundamentais para eu poder fazer a análise dimensional. Então aqui é newton. Newton é massa vezes aceleração. A unidade de massa é quilograma. Unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Eu vou colocar esse segundo ao quadrado em cima.
Então fica quilograma vezes metro vezes segundo na menos 2. Essa aqui é a unidade da força. Então eu posso fazer a análise dimensional dela. A análise dimensional da força é: para massa, a gente utiliza o símbolo Mzão, para comprimento L, para tempo T. Aqui no caso elevado a menos 2. Então essa é a equação dimensional da força. Está diferente do que ele colocou porque não tem esse 2 aqui em cima. Ele levou ao quadrado o comprimento. Então está falsa essa alternativa. 04. A energia elétrica consumida em uma casa durante um mês foi cerca de 350 kWh. Esse valor equivale a 1,6 MJ. O que ele quer aqui? Ele quer que você transforme kWh em megajoule para ver se dá esse valor aqui. Como é que eu faço a transformação? KWh, perceba que não está no sistema internacional, porque eu tenho uma hora aqui. É isso que está atrapalhando. Eu tenho que tirar essa hora, transformar em segundos, e daí eu vou conseguir a unidade joule, que é do sistema internacional. Por isso, então, eu vou repetir aqui 350 kWh, e eu vou fazer aqui mudança nessa expressão para transformar isso em megajoule. Então, só saber alguma coisa prévia aqui, que você sabe, o prefixo quilo ele equivale a 10 ao cubo, o prefixo mega equivale a 10 na sexta. Então, eu vou querer que apareça um 10 na sexta, porque ele está pedindo aqui em mega, e da mesma forma eu quero que apareça o joule. Então, eu vou ter que transformar essa hora, como eu disse, em segundos. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. E agora eu posso já mexer na expressão. Então eu vou repetir aqui, 350 vezes. Como eu falei, o prefixo quilo ele equivale a 10 ao cubo. 10 ao cubo. Watt, eu não escrevi aqui, mas watt é uma unidade que está no sistema internacional, que consiste em nada mais do que joule por segundo. Então, watt é joule por segundo, vezes a hora. Eu vou substituir uma hora por 3.600 segundos. Corto segundo com segundo e pronto. Eu já achei aqui a unidade joule. Agora eu só vou fazer um rearranjo na expressão para que faça aparecer o prefixo mega do jeito que ele pediu e ver se a alternativa está verdadeira. Como que eu quero o prefixo mega? Eu quero que apareça 10 na sexta. Eu já tenho 10 ao cubo. Eu preciso de mais um 10 ao cubo para transformar no prefixo mega. Então veja que eu tenho aqui 350 e 3.600. Eu posso tirar esse 0 e esse 0. Eu tirei 3 zeros, então isso é 10 ao cubo. Posso reescrever a expressão como 35 vezes 36 vezes 10 na sexta, porque eu já tirei 3 zeros daqui e juntei com esse 10 ao cubo, joule. Posso substituir esse 10 na sexta por megajoule. Então já ficou aqui 35 vezes 36 megajoules. Só que eu não vou nem fazer a conta, não tem por que perder tempo. Veja que ele coloca aqui 1,26 megajoules. 35 vezes 36 é um valor muito mais alto do que 1,26. Então, sem dúvida, essa alternativa está errada. Você não precisa nem terminar de calcular. Falsa. Por fim, a alternativa 08. Dentre as grandezas vetoriais estudadas na física, encontramos o campo elétrico, a força e o impulso. Isso aqui é uma questão, de certa forma, teórica e ela está verdadeira. Tanto o campo elétrico, que eu posso calcular como sendo força dividido pelo valor da carga, é uma grandeza vetorial. A força, claro, lá do início do princípio fundamental de dinâmica, segundo a lei de Newton, é uma grandeza vetorial. E o impulso também é uma grandeza vetorial. Impulso é força vezes o intervalo de tempo. Ou ainda poderia pensar pelo teorema do impulso, lá, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é uma questão teórica, não tem muito o que explicar. O campo elétrico, a força e o impulso são grandezas vetoriais. Questão 23. O trabalho realizado por uma força F constante é dado pelo produto do módulo da intensidade da componente tangencial de F pelo deslocamento efetuado pelo efeito dessa força. Sobre essa grandeza, assinale o que for correto. 01. Se o ângulo entre a força F e o deslocamento pertencer ao intervalo 0 e 90 graus, no caso fechado em 0 e aberto em 90, o trabalho terá valor positivo e será dito trabalho motor. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Tem um bloco numa superfície horizontal e uma força F aqui, por exemplo, oblíqua. Do mesmo exemplo que eu dei na questão, na outra questão. Ela está inclinada aqui em relação a um ângulo θ e vai se mover a uma distância d. A componente tangencial dela é essa componente aqui que eu estou falando, é aquela que vai estar junto no mesmo sentido do movimento, que é o Fx aqui, se eu pensar em eixo x e em eixo y.
Então, o trabalho realizado pela força F é F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Ele falou aqui, se o ângulo entre a força e F pertencer ao intervalo 0,90, ou seja, se esse θ for 0, ele vai estar no lugar de Fx, ele vai realizar trabalho, vai ser a força F mesmo, não precisa nem colocar o cosseno aqui, porque o cosseno vai ser 0, e vai ser, o cosseno de 0 é 1, então aqui vai realizar trabalho. Ele falou aqui o limite como sendo uma força que teria o ângulo quase de 90 graus. Por que ele falou isso? Porque se for exato 90 graus, a força vai estar na direção vertical e não vai realizar trabalho, certo? Então, já que ela está a 90 graus e o deslocamento é aqui para a direita também, isso aqui é um trabalho que está fazendo a força, está fazendo o bloco se mover. Então ele é um trabalho motor, ele não está indo contra o movimento. Um trabalho que é contra o movimento, ele é dito trabalho resistente, que é o trabalho, por exemplo, que a força de atrito faz. Se eu tivesse nessa ocasião aqui com uma força de atrito também, vamos colocar um atrito. Se eu tivesse com a força de atrito, aqui o trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho resistente. Nesse caso, ele está falando da força que está realmente puxando o bloco, então ele é um trabalho motor, tá certo? Ele tem o valor positivo, né, porque ele está, como eu disse, no mesmo sentido aqui do deslocamento, e é o dito trabalho motor, tá verdade, alternativa 01. 02. A unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas para o trabalho e para a energia são os mesmos? Como eu já falei anteriormente na outra questão, trabalho e energia podem ser convertidos, né? Teorema trabalho e energia, que o trabalho nada mais é do que a variação da energia cinética, o trabalho da força resultante. Então, já que um é igual ao outro, eles têm a mesma unidade de medida. A unidade de trabalho é a mesma que a unidade de energia, posso só escrever E aqui, que é Joule, ou Newton vezes metro, eu posso desmembrar cada vez mais. Então tá certo, a unidade de medida é a mesma. 04. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga elétrica entre dois pontos de uma superfície equipotencial depende da trajetória seguida pela carga entre esses pontos. Eu vou escrever aqui, vou fazer um exemplo de uma carga pontiforme, positiva, por exemplo. Ela tem então uma carga aqui, supor, mais Q. Já que ela é positiva, ela tem aqui as linhas de força dela apontando para fora. E no caso aqui de uma carga pontiforme, a superfície equipotencial são círculos aqui. Só que eu não vou conseguir fazer de uma maneira que fique muito bom. Mas aqui eu, por exemplo, estou representando duas superfícies equipotenciais. Então, qualquer ponto nessa superfície mais externa, por exemplo, esse ponto tem o mesmo valor de campo elétrico. Eles são de campo elétrico não, perdão, de potencial elétrico. Como diz o nome, equipotencial. O potencial aqui é o mesmo daqui. Da mesma forma, internamente, o potencial daqui é o mesmo daqui. Então ele falou aqui, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga elétrica entre dois pontos de uma superfície equipotencial depende da trajetória. Então ele falou de dois pontos na mesma superfície equipotencial. Por exemplo, daqui até aqui. Então vamos supor que a carga faça esse trajeto aqui. Isso vai ter o mesmo trabalho de fazer simplesmente isso aqui? Como é que a gente calcula o trabalho da força elétrica? Q, que é o valor da carga, vezes a diferença do potencial elétrico. Da diferença de potencial, no caso do ponto A e do ponto B. Se eu chamar isso aqui, vou chamar isso aqui de ponto A e de ponto B. Como eu disse, eles são superfícies equipotenciais. Ele tem o mesmo potencial elétrico. Então a diferença de potencial é zero. Eles têm o mesmo potencial. Dessa forma, perceba aqui que vai zerar. Ó. Q vezes zero, o trabalho é zero. E mesmo se não fosse de superfícies equipotenciais, se eu quisesse ir, por exemplo, aqui desse ponto para esse ponto mais interno, teria uma mudança de potencial, a força elétrica realizaria trabalho, só que ainda assim seria indiferente a trajetória. Ela podia fazer isso aqui e chegar aqui que o trabalho final vai ser o mesmo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga independe da trajetória. Gravem isso, independe da trajetória. Aqui ele falou que depende, então tá falso. Não depende da trajetória. Eu posso fazer um zigue-zague, pode ser reto, o trabalho vai ser o mesmo. 08. O valor do trabalho realizado por uma força que produz um deslocamento é igual ao valor da área sobre a curva do diagrama, intensidade de força versus deslocamento. Então ele falou de um diagrama, então vamos fazer um gráfico aqui. Ele falou o gráfico intensidade de força, no caso F, vezes o deslocamento D. Então, supondo que tenha, não sei, um gráfico assim. Como é que eu sei o que vai resultar da área do gráfico? É só multiplicar isso aqui por isso aqui.
e eu sei o que vai me dar a área do gráfico. Isso aqui, essa área aqui vai dar quanto? Perceba que força vezes distância é o quê? Trabalho, energia. Ele falou que o trabalho realizado por uma força por um deslocamento é igual ao valor da área do diagrama intensidade de força vezes deslocamento, está certo. Só multiplicar isso por isso e é justamente o trabalho. Verdade, é 0,8. Alternativa correta. Questão 24. A hidrostática é a parte da mecânica que estuda os líquidos em equilíbrio e a termodinâmica estuda a temperatura, o calor e as transformações de calor e trabalho e vice-versa. No âmbito desses dois ramos da física, assinale o que for correto. Alternativa 01. A lei de Arquimedes, que nada mais é do que empuxo, é válida para líquidos e gases. Sim, líquidos e gases exercem empuxo. De acordo com essa lei, todo corpo mergulhado nesses fluidos fica sujeito a uma força vertical com sentido para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Isso aqui é, de certa forma, algo teórico e isso aqui está verdadeiro. Eu tenho as fórmulas de empuxo. Empuxo é a massa específica do fluido vezes o volume submerso do objeto que está sendo colocado no fluido vezes a gravidade local. Isso é igual ao peso do líquido deslocado, que é justo o que ele está falando aqui. Eu posso escrever dessas duas maneiras. E ela é uma força vertical para cima, sim. Então, como eu falei, vamos supor aqui um copo d'água e um bloquinho de gelo. Vai ter uma força apontada para cima chamada empuxo. Tem o peso aqui também do gelo e tudo. Mas sim, está verdadeiro. Ele tem uma força para cima denominada empuxo. Isso devido à diferença de pressão da parte de cima e da parte de baixo. Isso também, como dito ali, vale para gases. Se eu pego, não sei, qualquer coisa que a gente, mesmo que está mergulhado aqui no ar atmosférico, a gente tem uma força ainda que mínima apontada para cima, que é o empuxo. Lógico, aqui no fluido essa força vai ter um módulo bastante maior, por isso que na piscina a gente se sente de certa forma mais leve, porque o empuxo é maior e isso vai dar essa sensação. Então tá certinho a alternativa 01. 02. Temperatura e calor são conceitos equivalentes. Já está errado aí, né? Pois quanto maior a temperatura de um cubo, mais calor ele deve conter. Tá completamente errado a questão, né? Temperatura, o que é? Agitação média das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura do corpo. Calor é energia. Calor é energia. Seria energia em movimento. Então, isso aqui está completamente errado. Não são conceitos equivalentes, perdão. E outra coisa, um corpo não contém calor. Jamais. Se falou que um corpo tem tanta quantidade de calor, está errado. Calor é energia em movimento. Calor vai surgir se eu tenho um corpo aqui numa temperatura T1 e outro numa temperatura T2 aqui, supondo que o T1 tenha uma temperatura maior. Eu vou ter aqui uma certa quantidade de calor que vai fluir do corpo 1 para o corpo 2 espontaneamente. Mas um corpo não contém calor. Isso aqui está completamente errado, falso. 04. Nas transformações adiabáticas de um gás ideal, o valor do trabalho realizado no processo é igual à variação da energia interna do gás com sinal trocado. Primeiro, você tem que saber o que é uma transformação adiabática. Transformação adiabática é quando o calor trocado entre os sistemas é zero. Isso ocorre porque a transformação ela é muito rápida, então o calor trocado é zero. Então, aqui numa transformação adiabática, o calor trocado é zero. E ele está perguntando dessa relação ali com o trabalho realizado. Então a gente sabe da primeira lei da termodinâmica que ΔU, a variação da energia interna, é calor menos trabalho. Só que como eu estou tratando de uma transformação adiabática, o calor é zero. Então fica ΔU é igual a zero menos trabalho. Eu só vou escrever menos trabalho. Então ele falou que a variação da energia interna do gás é igual ao valor do trabalho com o sinal trocado. É justamente isso. A variação da energia interna é o trabalho com o sinal trocado. Verdadeira alternativa 04. 08. Uma variação de temperatura medida na escala Celsius fornece o mesmo valor numérico que se fosse na medida da escala Kelvin. Isso aqui você tem que lembrar das transformações lá. Então a gente sabe que delta Celsius sobre 5 é igual a delta Fahrenheit sobre 9, que é igual a delta Kelvin sobre 5. Eu estou querendo comparar Kelvin com Celsius, então eu vou colocar um do lado do outro. Delta Celsius sobre 5 é igual a delta Kelvin sobre 5. Posso cortar o 5 e veja que delta Celsius é igual a delta Kelvin. Está verdadeira 08. 25. No âmbito do eletromagnetismo, mostrar que for correto.
01. Campos magnéticos, variáveis no tempo produzem campos elétricos. A gente estuda uma matéria chamada eletromagnetismo. Eletromagnetismo, olha o nome, são coisas extremamente interligadas. Então, isso aqui só de bater o olho você já sabe que é verdadeiro, mas só um exemplo, o clássico exemplo de um ímã, por exemplo, aqui polo norte e polo sul dele. Eu tenho aqui as linhas do ímã, tem essa orientação, né, do norte para o sul, e eu tenho aqui uma espira. Se eu aproximar aqui o ímã com uma velocidade v para cá, lembra que vai surgir uma corrente aqui na espira para se opor ao campo magnético. Como o campo está vindo nessa direção, vai vir um campo para cá, para se opor a esse ímã. Se ele está vindo para cá, é só fazer a regra da mão direita e eu percebo que a corrente que vai surgir aqui vai ser nesse sentido, I. Então, só um exemplo, né? Essas coisas é claro que estão interligadas, daí a corrente vai gerar lá o campo elétrico e tudo. Então isso aqui com certeza é verdade. 01 verdadeiro. 02. Em um dado circuito elétrico, os amperímetros devem ser associados em série no trecho onde se deseja medir a intensidade da corrente elétrica. Então vamos fazer um circuito aqui. Vamos colocar um resistor aqui, por exemplo. Se eu quiser, eu tenho duas coisas principais. Eu tenho o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro ele mede a corrente. Então veja, a corrente sai aqui do gerador por aqui, né? Corrente I. Então como a corrente tem que passar pelo amperímetro para eu saber a corrente. Então sim, ele tem que ser associado em série no trecho. Então se eu quiser eu posso colocar um amperímetro aqui e ele vai ler a intensidade de corrente. Agora o voltímetro, se eu quisesse, ele teria que ter associado em paralelo. Eu teria que colocar um voltímetro aqui. E, claro, isso se tratando de situações ideais. Em situações ideais, o amperímetro teria resistência igual a zero, então ele flui normalmente aqui sem perder nenhuma energia, a intensidade, e o voltímetro teria resistência infinita, na teoria. Então, não iria corrente aqui para ele. Por isso que ele só mediria a voltagem, não passaria a corrente por ele. Então, sim, está a verdadeira alternativa. Os amperímetros devem ser associados em série e os voltímetros em paralelo. 02, verdade. 04. A resistência equivalente à associação de resistores em paralelo é sempre menor que a cada um dos componentes dessa associação. Como assim? Às vezes você lê pela primeira vez e você não entende muito bem. Vou fazer um circuito aqui com vários resistores em paralelo. Uma associação simples, né? Somente paralelo. Então eu tenho aqui resistor 1, resistor com resistência R2, resistor com resistência R3. O que ele está falando? Ele está perguntando a respeito da resistência equivalente. Ele está dizendo que a resistência equivalente de uma associação em paralelo é sempre menor que a menor das resistências. Então vamos supor aqui que o R1 tem 2 ohms, o R2 tem 3 ohms e o R3 tem 10 ohms. Ele está falando que a resistência equivalente disso aqui, de certeza, é menor que 2. Isso, gente, é verdade. Tá? Tem, claro, você pode provar isso aqui matematicamente e tudo, mas isso você tem que saber. Numa associação em paralelo, uma associação simples, né, somente com resistores em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Nesse caso, a menor das resistências é 2. Então, pode ter certeza que a resistência equivalente é menor que 2. Se você fizer o cálculo numa situação dessa e a resistência equivalente der maior que o menor das resistências, está errado. Pode refazer a conta. E então, isso aqui está verdadeiro. 08. Quando uma carga Q, livre de forças externas, é lançada com uma velocidade V, antiparalelamente às linhas de um campo magnético B, ela segue em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade com que foi lançada, independentemente de seu sinal. Então ele está falando isso aqui daquela questão da força magnética. A força magnética é QBV seno de θ. Então, vamos supor um campo magnético aqui, uniforme, que tenha essa orientação. Isso aqui poderia ser um exemplo dentro de um solenoide, que é uma bobina longa. Então, aqui está a orientação do campo magnético B. Ele falou que uma carga Q, livre de forças externas, então ela não tem força inicialmente, é lançada com uma velocidade V, antiparalelamente. Então, veja que o B está apontando para a direita. Como ele está falando paralelo, é nessa mesma direção, mas ele falou antiparalelamente, então o sentido aqui, nesse caso, é para a esquerda. Então, essa é a velocidade da partícula. Vou desenhar a partícula aqui, por exemplo. Então ela tem essa velocidade V. Ela segue em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade que foi lançada, independente de seu sinal.
Como ela foi lançada antiparalelamente, o seno aqui, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 180 graus. Quanto que é seno de 180 graus? Se θ for igual a 180 graus, seno de θ é zero. Seno de 180 é zero, ou seja, vai zerar tudo isso aqui. A força magnética vai ser igual a zero. Não vai ter força atuando no corpo. E da lei de Newton, se uma força está atuando no corpo, ele tende a permanecer do jeito que está. Então, ele vai continuar com velocidade V para a esquerda do jeito que for. Isso é aquela questão básica de lançamento de uma carga em meio a um campo. Se essa for diferente, então tá verdade o exercício, né? Ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme, não vai surgir força magnética aqui. Só iria surgir força magnética se o ângulo fosse, por exemplo, aqui, uma velocidade para cima, por exemplo. Aí sim surgiria uma força magnética e o movimento ia ser um movimento circular uniforme. Você pode perguntar, e se lançasse obliquamente, assim? Ele ia ter uma componente que ia ser o MRU e outra um movimento circular uniforme. Então ele ia fazer algo helicoidal dessa forma, tanto que é chamado de movimento helicoidal. Mas dessa forma, por falar no exercício, é um movimento retilíneo uniforme, tá? A verdadeira alternativa. Se você quiser ver a resolução de outros exercícios, você pode entrar no nosso site aqui embaixo.